Glória a Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra comigo sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Leia comigo a partir do versículo 11, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E a igreja diz: Aleluia. Podeis assentar. Queridos irmãos, eu quero dividir algumas lições com vocês, baseadas nesse texto. O poder de Jesus. O poder de Jesus. Nesse texto, nós temos a parte do texto, na metade do texto, a ação de Jesus ressuscitando um jovem, filho único de uma mulher que nesse momento é chamada de uma mulher viúva. O capítulo 7 começa com Jesus atendendo um homem rico, e agora Jesus atende uma mulher pobre. Jesus cura o servo do centurião, nos primeiros versículos do capítulo 7, que é um homem rico. Agora, Jesus ressuscita o filho de uma mulher pobre. Jesus, à distância, libera a palavra de cura, e o jovem servo do centurião, à distância, é curado pela palavra de Jesus. Aqui, na ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus se aproxima, toca no caixão e o menino é ressuscitado. O servo do centurião é curado quando o centurião clama, pede por ajuda. Ora, essa mulher não orou, essa mulher não clamou. Jesus veio soberanamente e realizou um grande milagre. Então nós temos a responsabilidade do homem em clamar, e também nós temos a soberania de Deus em fazer do jeito que ele quiser. O centurião clama, Jesus atende. A mulher não clama e Jesus faz o que ele quer. Essas duas coisas podem não entrar com facilidade na mente das pessoas, mas a Bíblia deixa claro: Deus é soberano e o homem é responsável. A Bíblia deixa claro que, como o centurião, eu preciso clamar. Como o centurião, eu preciso orar. E a Bíblia também deixa claro que, se Deus quiser trabalhar, ainda que eu não clame, ou ainda que eu não creia, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, não por causa da minha fé. Algumas pessoas trabalham na igreja ou no evangelicalismo brasileiro com fé na fé. Por que você crê que Deus fará milagre? Porque eu sei que eu tenho fé. E nem sempre Deus trabalha pela minha fé, mas pela sua soberania. Por isso que o primeiro livro da Bíblia não é ninguém clamando, é Deus falando. Porque ninguém clamou para que houvesse céu, terra e mar. Ele, soberano, surge e diz: haja. E assim houve.
Ninguém pediu, ninguém teve fé para Deus fazer tudo o que fez. Ele fez pela sua soberana vontade. Romanos capítulo 3, Paulo disse que a incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Então a Bíblia ensina, tenha fé. E a Bíblia também ensina, Deus é soberano. O homem tendo fé ou não, Deus fará o que Ele quiser. Se você tiver fé, Ele pode atender, Ele pode responder. Se você não tiver fé, Ele continua com o mesmo poder de atender e responder na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então nós temos um centurião que clama, uma mulher que não clama. E Ele opera na vida do centurião que clama, cura. E Ele opera na vida da mulher que não clama, ressurreição. A necessidade dela é maior do que a necessidade dele. Ele quer um servo curado para que trabalhe por ele. Ela precisa do filho ressuscitado para que trabalhe com ela. Então, se o centurião tem alguém doente, Jesus vai entregar a cura. A mulher tem alguém morto, Jesus vai entregar a ressurreição. O milagre dela é maior, porque a necessidade dela é maior. É o volume do vazio que determina o quanto se pode ser cheio. Quanto mais necessidade houver, mais do poder de Deus se manifestará. Mais dependência, mais poder de Deus manifestado. O poder de Jesus acabara de agir na casa do centurião, curando o servo. Agora vai operar uma ressurreição. Jesus, um dia após a cura do servo do centurião, dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, vocês leram comigo, depois de Cafarnaum. E Lucas destaca no versículo 11, que enquanto Jesus vai a essa cidade, ele é seguido por dois grupos de pessoas, se é que posso assim afirmar. Primeiro, Lucas diz, ia com Jesus os seus discípulos. Depois Lucas diz, e numerosa multidão. Lucas poderia simplesmente dizer que com Jesus havia uma grande multidão. Se os discípulos estão no meio da multidão, eles podem ser contados como alguém ou alguns que fazem parte da multidão. Mas Lucas destaca que nesse caminho a Naim, há duas classes de pessoas, a multidão e os discípulos. A multidão é alguém que se envolve com Jesus. A multidão canta quando Jesus faz. A multidão reclama se Jesus não faz. A multidão, ela tem um envolvimento. Discípulo não. Discípulo tem comprometimento. A multidão aqui vai mudar a sua opinião. Hosana nas alturas, que é salve-nos. Hosana nas alturas, salve-nos. De repente a multidão pode dizer, crucifica ele e solta Barrabás. Discípulo não. Discípulo pode até fugir por medo da ameaça, mas volta para o pé da cruz. Jesus vai até eles e eles são restaurados. Algumas pessoas estão no meio da multidão simplesmente para ver o que Deus pode fazer. Discípulos não. Discípulos permanecem porque sabem que Ele pode fazer, ainda que não estejam vendo Ele fazer o que eles querem que Jesus faça. Ser discípulo é entender que ainda que Deus não faça na minha vida, eu continuo crendo que Ele faz, porque Ele não precisa fazer na minha vida para que eu continue crendo que Ele faz. Isso é ser discípulo. Então tem a multidão que gosta do milagre, e o que Jesus faz não passa de teatro. Discípulo não. O que Jesus faz são ensinamentos. Versículo 12 diz que quando se aproxima da porta, saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Então nós temos duas multidões. Eu sei que vocês já sabem disso. Nós temos aqui a multidão da morte, que é a multidão do cortejo fúnebre, e a multidão da vida, porque estão seguindo Jesus. Só que a multidão do enterro, a multidão do cortejo, sai da cidade.
E a multidão da vida entra na cidade. Então nós teremos um encontro. Nós teremos um encontro de duas multidões. Nós teremos o encontro do príncipe da vida e do rei do terror, a morte. E Jesus, o príncipe da vida. Nós também teremos o encontro das vozes. Vai haver um encontro da voz de choro da mãe, a voz das choronas profissionais, que erguiam vozes agudas para expressarem tristeza. Era algo cultural. Nós temos a voz de Jesus, dizendo a ela: não chores. Nós temos a voz do ressuscitado, pois o menino, quando ressuscitado, se assenta e depois fala. E nós temos a voz da glorificação. Depois que o milagre acontece, a multidão glorifica ao Senhor. E nós temos a voz do testemunho, versículo 17. A notícia do que se fez ali se espalhou pela Judeia e pelas terras circunvizinhas. Nesse encontro do terror com o príncipe da vida, há um impedimento. E que impedimento é esse? O encontro das multidões. A mulher quer sair e Jesus, a mulher está saindo e Jesus está entrando. E onde Jesus para? Jesus para na porta da cidade. Se Jesus está vindo com multidão e com os discípulos, e de lá para cá vem as mulheres choronas na frente, os carregadores do caixão no meio e a multidão atrás com a mulher, há duas multidões que se encontram. Não há uma briga aqui, não há uma colisão frontal, não há um atropelamento. Por quê? Porque pararam a porta. Parados na porta estão as duas multidões. Jesus para na porta e estende a mão até o caixão para que parem o cortejo fúnebre. Quando Jesus estende a mão e toca no caixão, o texto diz que as pessoas que carregavam o caixão pararam. O toque de Jesus no caixão é: parem. E eles entendem. Quando Jesus toca, ele está dizendo: parem. E quem está carregando o caixão entende, ele está mandando parar. Então, primeiro, nós estamos saindo daqui para lá, normal, cemitério. Ele está vindo de lá para cá com a multidão maior ainda e para. Então está todo mundo parado. Jesus entra na multidão e toca no caixão, porque alguém ainda estava carregando o caixão. A multidão está parada, alguém está diminuindo os passos, e quem carrega o caixão ainda está em movimento. Jesus olha para a mãe e fala algo estranho para se dizer no velório. Se tu disser isso no velório, alguém vai perguntar: é tu que está com problema. Jesus olha para a mulher e diz assim: chora não. Qualquer um pode dizer isso, mas não pode fazer nada para realizar isso. Jesus diz a ela: não chores. Quando Jesus diz não chores, ele estende a mão e toca no caixão, e o versículo 14 diz: os que conduziam pararam. Quando eles pararam, Jesus diz ao jovem: eu te mando, ou seja, pela minha autoridade eu te digo, levanta-te. O jovem sentou-se e depois de ter sentado, começou a falar. Lembra das vozes que eu acabei de dizer? Ele sentou e passou a falar. Quando ele senta e conversa, o menino é entregue por Jesus à sua mãe. Quando Jesus toca no caixão, alguns acreditam que Jesus estava no mundo espiritual dizendo: devolve o que é meu. Quando o menino ressuscita, Jesus pega o menino vivo e entrega-o à sua mãe. Resultado, versículo 16: todos ficaram possuídos de temor. Naquele momento estremeceram-se por dentro e por fora. Segundo, depois que tiveram uma sensação de temor, que é reverência pelo que acabou de acontecer, glorificavam a Deus. Há muito tempo eles não viam milagres. Esse é o primeiro milagre de ressurreição operado por Jesus.
Eles só ouviam os escribas falando: olha, Elias orou e o menino lá em Sarepta ressuscitou. Eles ouviam os escribas dizendo: Eliseu também orou e o filho da mulher lá de Sunem ressuscitou. E eles só ouviam falar, escribas sem vida, sem autoridade e sem poder, pregando. E agora Jesus chega e faz o que eles ouviam falar. E o que é que eles dizem? Deus visitou o seu povo, Deus voltou para nós, um profeta se levantou entre nós. Esse cântico, essa expressão do profetismo acompanhado de ressurreição, lembram 3 coisas na mente do povo. Eles estavam lembrando da profecia de Moisés, que um profeta seria levantado como ele. E eles estavam lembrando do ministério de Elias e do ministério de Eliseu. Sabendo disso, quais as lições que nós temos aqui? Porque nós entendemos o que aconteceu lá. E eu até, na medida do possível, dei alguns pormenores de alguns significados e da intenção do autor e do texto. Em primeiro lugar, nós percebemos que o poder de Jesus se manifesta de perto e de longe. Por isso que ele pergunta no livro do profeta Isaías: por acaso sou eu apenas Deus de perto e não de longe? Ele não está afirmando que ele é Deus de perto e não de longe. Ele está fazendo uma pergunta retórica: por acaso seria eu apenas um Deus de perto e não de longe? A resposta é óbvia: não, Senhor, tu não és só Deus de perto, tu és o Deus de perto e tu és o Deus de longe. Aleluia! O que é que Jesus fez? À distância deu a palavra, o servo foi curado, e agora de perto ele ressuscita o defunto. Irmão, Jesus pode trabalhar enquanto estamos aqui. E enquanto estamos aqui, Jesus pode trabalhar na vida de quem não está aqui, porque você está orando por ele aqui. Nós pentecostais temos vários e vários testemunhos de que enquanto você orava por alguém no culto, Jesus salvava lá, batizava lá, curava lá. Quantas vezes já ouvimos e tomamos posse daquela palavra que diz: você vai chegar em casa e vai ter uma surpresa de Deus lá. Ah, irmão, quantas vezes eu vi isso? Lá na Bahia, onde nasci, na cidade de Ilhéus, no bairro Senhora da Vitória, Rua São Lucas, minha casa, casa 76. Nós acordávamos pela manhã e nós somos ao todo 6 irmãos, 5 homens, uma mulher. E quando a gente procurava o café, a minha mãe dizia: o almoço vai ter, porque o pai de vocês foi pescar, mas o café não tem, mas tem círculo de oração, vamos orar na igreja, e Jesus vai mandar a providência do café da noite. A gente ia com a minha mãe para o círculo de oração orar, irmão. E quando a gente voltava, chegava em casa, várias e várias vezes, tinham várias cestas básicas, tinham compras de pessoas que enviavam. E às vezes nem se identificavam. Ele é Deus de perto e ele é o Deus de longe. Aleluia! Você pode pensar que ele só trabalha aqui, mas enquanto você está aqui, ele trabalha em qualquer lugar onde ele quiser, porque o nosso Deus é o Deus onipresente. Segundo lugar, ele não faz acepção de pessoas. O feminismo precisa ler Bíblia direito. E querem defender uma bandeira e nem interpretação direito tem. São burras. É só ler direito para saber interpretar. Por quê? Ofendem Paulo, querem tirar as palavras de respeito e submissão que a mulher Deus deu a qualidade no lar, ao homem Deus deu a autoridade. Não conseguem entender isso. Não conseguem entender que homem e mulher todos são caídos e dependentes da graça de Deus. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ambos foram formados segundo a imagem e semelhança de Deus. Ambos necessitam do amor de Deus. E Jesus não faz acepção entre ambos. Perceba que o capítulo 7 começa Jesus
atendendo um homem, e no meio da história, Jesus faz um milagre para o consolo do coração de uma mulher. Ele não faz acepção de pessoas, ele trabalha na vida do homem, ele trabalha na vida da mulher. Esse Deus que nós servimos é o Deus da compaixão. Nesse tempo aqui, estudiosos dizem que a religião mais conhecida era aquela que dizia que Deus não tinha sentimento. E isso está errado. Era a fé dos estoicos. Eles afirmavam que a principal característica de Deus era a apatia, incapacidade de sentir. Aí chega Jesus e frustra isso. O Jesus poderoso que nós sentimos, que nós servimos, em terceiro lugar, é o Cristo do amor. Versículo de número 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor sentiu compaixão por ela. E os irmãos sabem que compaixão não é apenas sentir a dor do outro. Compaixão é sentir a dor do outro por se colocar no lugar do outro. O que temos ali? Uma mulher com um filho único. E quem precisa operar o milagre na vida dela? Jesus, que de Deus é o Filho unigênito. Nós temos ali uma mulher com um único filho morto. E agora Jesus, o único filho unigênito de Deus que veio para morrer. Jesus se coloca no lugar. Jesus sente a situação e diz: minha hora vai chegar, mas eu posso ressuscitar pelo meu próprio poder. Ele precisa do meu para voltar à vida. Jesus não fazia milagres mecânicos. Jesus sentia o que estava fazendo. Não era por métodos, não era por técnicas, não era por intenções naturais caídas como a de muitos homens. Jesus fazia por amor. Ele se colocava no lugar. Por isso ele sente compaixão. Então, quando ele sente compaixão, ele age. Isso é maravilhoso. Porque Jesus, olha só, versículo 13. Jesus tem um olhar compassivo. Ele a viu. Jesus tem um coração compassivo. Ele sentiu. Jesus tem palavras de compaixão. Ele disse: não chores. E Jesus tem os pés compassivos. Ele se aproxima do caixão. E Jesus tem mão de compaixão. Ele toca no caixão. Esse Jesus que nós pregamos é o Jesus que olha para a vida do homem, resgata o homem, salva o homem, transforma o homem, porque Ele é amor. Ele sabe o que nós sentimos. Eu vou repetir isso aqui. Ele é amor e sabe o que nós sentimos. Essa compaixão, sentir o que o outro sente, só pode acontecer perfeitamente, primeiro, em Jesus. Segundo, em quem o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Só assim. Jesus não entende de traição por teoria. Psicologicamente, alguns podem dar muitas explicações sobre as angústias e os resultados de uma traição. Não, Jesus não. Jesus foi traído. Muita gente pode dar algumas palestras de automotivação sobre abandono. Jesus não fala de abandono por teoria. Ele não fez curso para falar de abandono. Ele foi abandonado. Algumas pessoas podem falar de tentação por pesquisa, por frases de pesquisadores, teólogos, pais da igreja, pré-reformadores, reformadores ou avivalistas. O que eles falaram sobre tentação. Jesus não. Jesus em tudo foi tentado. Algumas pessoas podem falar de dor
por pesquisas, através do avanço da medicina, através do avanço da ciência. Jesus não. Jesus sentiu a dor na pele. Jesus sangrou. Jesus ficou febril. Jesus teve o corpo rasgado. Jesus teve o corpo moído. Por isso Hebreus diz: Ele sofreu entre os homens por compaixão, sendo o único que pode nos ajudar em nossas fraquezas. Porque todas as tentações que a igreja passa, Jesus já passou. Agora você vai pegar. A multidão está saindo. Eu disse que Jesus tem compaixão porque ele se põe no lugar. Por isso que compaixão é sentir o que o outro sente. A multidão está saindo. Me ajude, a multidão está? E Jesus está? Por que a multidão está saindo? Porque Naim era como aquelas cidades do interior lá do Goiás. Não sei se aqui em São Paulo é assim. A mesma placa de seja bem-vindo é volte sempre. Ou seja, apenas uma porta entrada também era a saída. Se estão saindo da cidade, é porque o cemitério é do lado de fora. Então, se está saindo da cidade para enterrar do lado de fora, eles estão a caminho do cemitério, porque para eles o cemitério é futuro. Então, daqui para lá está o cemitério. Daqui para lá é o caminho para onde eles vão. Só que Jesus está vindo de lá para cá. Se para quem está saindo o cemitério é futuro, para quem está entrando o cemitério é passado. Então Jesus para na porta e enquanto eles dizem precisamos ir, Jesus para e diz precisa não. Precisamos chegar lá. Jesus diz precisa não. O futuro nosso é a cova. Jesus diz para mim é passado. Eu já passei por lá. Para chegar aqui eu já passei por lá. Ah, irmão, todas as angústias, fraquezas, delimitações que nós enfrentamos, para Jesus é passado. Isso quer dizer que ele já venceu e vai nos dar poder para vencer também. Se ele venceu, a igreja também vencerá. Por isso diz o texto: nele a gente pode todas as coisas. E poder todas as coisas não é capacidade de conquistar, é capacidade de suportar. Tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Nós não temos um sacerdote que não se compadeça por nós. É isso que Hebreus diz. Ele se compadece por nós. Ele sabe das nossas fraquezas. Então é por isso que Jesus para na porta. Jesus para na porta para que o passado dele não precise ser o futuro dela. Jesus para na porta e fecha a porta, sim ou não? Se Jesus está com a multidão e ele para na porta, alguém passou? Então me ajuda, a porta foi fechada. Ele chega, ele manda na cidade. Ele não é o prefeito, ele é o rei criador do céu e da terra. Ele é Deus. Ele manda na morte, ele manda na vida, ele manda na porta, ele manda em tudo. Ele para na porta. Quem sabe alguém dizia, dá licença, ei, o negócio aqui vai feder. Morreu, tem que enterrar. Jesus diz, pode até morrer, mas eu não vou deixar enterrar. Quem manda nessa porta sou eu. Quem manda nessa porta sou eu. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Outros parecem que não, e eu explico. Tu já insistiu demais para Deus abrir a porta. E ele não abre. Primeiro, porque que manda é ele. Não, pastor, mas eu tenho fé. Tua fé não é para Deus te agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é você que tem que agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Ele para na porta, ele trava a porta, ele fecha o acesso. Sabe por quê? Ela não sabe. Mas ele tem algo melhor para a vida dela. Sabe por que ele fecha a porta? Porque ele sabe o que tem depois dela. A porta que eu abro ninguém fecha, mas a porta que eu fecho ninguém abre.
Quando ele fechou a porta da arca, era para que não houvesse invasão. Ninguém entrava, ninguém desviava. Era segurança para Noé na arca. Quando ele fecha a porta da cidade de Naim, ele está dizendo: eu sei o que tem depois dessa porta, é o cemitério. Ele fechou a porta porque aquela porta para ela era uma repetição de dor. Ela é casada ou viúva? Deixa eu meter o microfone na cabeça, não. Ela é casada ou viúva? Viúva. O marido morreu. Se a cidade é uma porta só para entrar e para sair, ela já tinha passado por aquela. Então ela diz: essa porta de novo. Essa porta de novo. Vai repetir a mesma coisa na minha vida? E quando ela pensa de novo, quando ela diz vai se repetir, Jesus chega e diz: não, eu rompo esse ciclo agora. Eu dou uma pausa nesse negócio. Não chores. Eu gosto quando Jesus diz não chores. Por quê? Porque ele tem poder para dizer não chores. Jesus está sentindo o que ela sente, sim ou não? Sim ou não? É isso que é maravilhoso, lindo e perfeito nele. Ele diz assim: não chores. Ele sentiu compaixão dela e disse: não chores. Ou seja, primeiro ele sentiu o que ela está sentindo, e agora ele quer que ela sinta o que ele está sentindo. Ele sentiu compaixão dela, ou seja, eu sei o que é perder o único filho, porque ligado com meu pai eu sei a dor que meu pai sentirá na cruz. Só que ele diz assim: agora eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Quando ele vai dar o primeiro passo, ele diz: chora não. Ele transfere para ela o sentimento que ele tem, que não é de dor, que não é de perca, que não é de morte. Quando ele diz não chores, ele está transferindo para ela o sentimento que está dentro dele: poder. Como é que uma mãe vai parar de chorar no enterro do seu filho? Só pelo poder de Deus. Jesus diz: não chores. Não chorar por quê? Por causa disso. Menino, a ti te digo, levanta. E o menino levanta. Aí Jesus, eu imagino, por isso que eu estou dizendo para não chorar, porque eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, irmão. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ele sente o que a gente sente e transfere para a gente aquilo que ele sente. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque Davi sentia aqui embaixo o que Deus estava sentindo lá em cima. Não chores, não chorar por quê? Por isso que o Salmo 103 diz que Israel conhecia as obras de Deus, Moisés conhecia os caminhos de Deus. Que Deus nos dê essa sensibilidade para a gente sentir o que Ele sente. A gente vai sentir aquilo que alegra Ele, e a gente vai sentir aquilo que entristece Ele. Você lembra daquele texto? Deixa que eu falo, porque a gente aprende muito com as músicas que são feitas de modo errado. Quer ver um exemplo? Pra onde iremos nós? Pode cantar que tu sabe. Só tu tens, não é? Mas o texto não diz para onde, o texto diz para quem. Aí a gente vai pegar o microfone para pregar e dizer assim: a Bíblia diz para onde iremos nós. Não, é para quem? A gente aprende com a música: se passares pelas águas. Só que a Bíblia não diz se passares, a Bíblia diz quando passares. Quando passar quer dizer que você vai ter que passar, não tem como, não tem escape, vai ter que passar. Se é condicional, pode passar ou não. Aí a gente aprende com as músicas e aí a gente não vigia. Quer ver? Ó? Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode repetir? Diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, 1, 2, 3. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se... Quando Jesus diz não chores, ele está dizendo assim: eu já senti o que você sentiu, por isso que eu parei. Agora eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. O quê? Poder. Não chore. Engole o choro. Aí ele ressuscita o menino. Ou seja, ele transfere para a mulher o sentimento de vida que está nele. Sim ou não?
Quando ele diz não chores, ele está transferindo a ela o sentimento que há nele. E os anjos têm isso. E só quem ora tem isso, irmão. Quem não ora não sente Deus e não sente o que Deus sente. Quem não vive na prática da oração não sabe o que é isso aqui não. O que tem a ver, pastor Anjo, com sentimento, com Davi, com Moisés? Isso, ligação. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou repetir. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não está escrito que há alegria nos anjos. Está escrito que há alegria diante dos anjos. Não está escrito que há alegria no anjo. Está escrito que há alegria diante dos anjos. Aí você tem que ler Lucas capítulo 1. Gabriel disse assim: eu assisto, eu sirvo diante de Deus. Alguém já está pegando, mas eu vou entregar tudo. Quem foi que... A pergunta é retórica, não precisa responder, eu respondo. Quem foi que fez a festa? Os servos do pai ou o próprio pai quando o filho voltou? O próprio pai. Quem foi que fez a festa? A mulher que achou a dracma ou as amigas? A mulher que achou a dracma. Quem foi que fez a festa, que se alegrou? Os amigos do pastor quando achou a ovelha ou o próprio pastor quando achou a ovelha? O próprio pastor quando achou a ovelha. Então Jesus conta essas três festas. O pai faz a festa, o pastor faz a festa, a mulher faz a festa. Ele transfere da terra para o céu a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Ou seja, não são os anjos que fazem a festa, os anjos participam da festa. Quem se alegra por um pecador que se arrepende é o próprio pai. Os anjos fazem parte do ambiente, eles sentem a alegria do pai. Irmão, quando você vê um homem caído... Eu não sou esquerdista nem comunista, mas eu não consigo olhar e dizer bandido bom é bandido morto. Eu olho e digo, meu Deus, mais um que o diabo ceifou. Me ajuda a ganhar mais almas. Me ajuda a viver e pregar com mais verdade. Guarda a minha família, porque Deus não tem prazer. Hoje eu postei, irmão, os net crentes se dá mal. Se vier falar bobagem no meu Instagram, eu respondo mesmo, não vem não. Hoje eu postei, e peguei o voo para São Paulo hoje pela manhã, e eu vendo aquelas notícias nos televisores do aeroporto, tenho sentido muita tristeza pela Ucrânia. Quando eu entro na internet, fotos de irmãos cristãos orando, pedindo paz, pedindo socorro, e eu postei, estou sentindo uma imensa tristeza pelo país Ucrânia. O que me consola é saber que Deus é onisciente e Ele sabe do que não sei. E eu coloquei na legenda, ore pela Ucrânia. Aí os net crentes, não precisa orar não, está tudo no controle de Deus. Não precisa orar não, isso aí está na Bíblia, tem que se cumprir. Eu sei que tem que se cumprir, bestalhado. Mas o fato de ter que se cumprir não me impede de sentir compaixão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que o Espírito Santo gere em nós essa sensibilidade. Que o Espírito Santo nos faça sentir o que Deus sente. Não chores. Eu senti o que você sentiu, mulher. Eu sei o que você está passando. Mas agora eu quero que você receba o que eu tenho para dar. Senhor, o que o Senhor tem para dar? Eu vou transformar essa tristeza em alegria. Eu vou tirar a morte e vou colocar a vida. Pode dar glória a Deus, irmão. Ele merece. Jesus tem compaixão, Jesus tem poder. Último lugar, o menino senta e fala. Eu gosto desse sentar e falar. É bom para os pregadores aí, né? Primeiro senta, depois fala. Senta, cala a boca, aprende, depois fica em pé e fala. Jesus toca no caixão e diz, menina, te digo. Levanta. O menino senta e depois fala. Aí quando o menino fala, ele evidenciou vida na fala. Por isso que a irmã cantou, você está vivo mesmo, e se está vivo, dê um glória. Era o sinal da mensagem, né, pastor? Aí o menino fala. Quando ele falou, Jesus disse, pão, está vivo. Porque a morte corta a comunhão mãe e filho.
Aí Jesus devolve o filho para a mãe. A morte corta a comunicação, morreu, calou. Jesus chega e devolve a comunicação. O menino sentou e falou. Aleluia. Aí Jesus pega o menino vivo e dá para a mãe. Deu para quem, irmãs? Irmãs. Jesus devolveu o menino para quem, irmãs? Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque Jesus dá o que é vivo para quem gera vida. Jesus não dá o que é vivo para quem gera morte. Jesus dá o que é vivo para quem gera. Ele deu a lei para Israel, mas Israel é nacionalista. Senhor, só nós somos salvos, só nós somos adoradores, só nós somos crentes. Aí ele só deu a lei para Israel na pedra e para a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Que ele deu o Espírito Santo, ele deu o Espírito que é vida para aqueles que geram vida. A igreja tem o Espírito, porque ela gera vida. Deus não dará almas para quem por elas não chora. Paulo disse à igreja de Deus em Corinto: eu sinto dores de parto por vós. Ele disse aos Gálatas: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele disse aos Tessalonicenses: amo vocês como uma mãe ama os filhos. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? É uma pergunta. E Deus diz: ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, pois na palma da minha mão eu te gravei. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e que apedreja os enviados de Deus, quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha agasalha os seus pintinhos. Quando ele quer falar de vida, ele põe um retrato de uma mulher. Ele não deu a reforma protestante a hereges, porque hereges matam igreja, hereges matam doutrinas, hereges matam pentecostalidade, hereges matam dons espirituais. Ele não deu a reforma aos hereges, ele deu a reforma para aqueles que disseram assim: ó, vamos colocar a Bíblia na mão do povo. A Bíblia não é para quem é líder, a Bíblia é para quem crê que Jesus salva, cura, liberta e transforma. Vamos colocar a Bíblia na mão do povo. Deus só vai dar o que é vivo para quem gera vida. Ele não dará prosperidade a orgulhosos e individualistas. Se o seu negócio é tudo eu, você é um ferezeu, filisteu, jebuseu e amorreu, vai morrer. Irmão, riquezas você pode ter com individualismo, mas só vai sobrar o caixão para tu. Agora, prosperidade é algo vivo. Quer que eu prove? Eu provo. Êxodo capítulo 3, Deus disse assim a Moisés: eu desci para fazer meu povo subir daquela terra opressora para uma terra larga, que mana, o quê? Eu preciso matar a fonte do leite para ter leite? Eu preciso matar a vaca para ter leite? Eu preciso matar a fonte do mel para ter mel? Isso é prosperidade. Mel e leite não provém da morte, provém do que é vivo. Deus não dá o que é vivo para quem gera morte, ele dá o que é vivo para quem gera vida. Ele estava dizendo a Moisés: meu povo vai me representar na terra, por isso darei a eles a prosperidade. E eles vão ter que cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro e do levita. Deus não dará o que é vivo para quem é instrumento de morte. Por isso que ele devolve o filho ressuscitado à mãe. Ele não dá salvação a demônios, porque eles são espíritos de morte, mas ele dá salvação ao homem, porque o homem restaurado se torna um instrumento de vida. E graças a Deus que um milagre local gerou uma glorificação geral. O milagre na porta de Naim fez com que Jesus fosse glorificado na Judéia e em todas as circunvizinhanças. E o que se espalhou? Morreu o menino. Não tinha WhatsApp. O fofoqueiro tinha, mas não tinha WhatsApp. Não tinha rede de esgoto de televisão. Então, o menino morreu. Onde se noticia? Naim.
O menino ressuscitou. Ah, irmão, a notícia corre. Ou seja, a mensagem da vida suplantou a mensagem da morte. Então a gente tem que parar de ficar caçando em site de fofoca, quem caiu, quem errou, quem pecou. Não, irmão, a notícia da vida, a notícia do poder será melhor, será maior do que a notícia dos fracassos, irmão. Eu não quero saber quem caiu, eu quero saber quem Deus está levantando. Tem alguém aqui que Deus está levantando? É disso que eu quero saber. Espalhou a notícia da vida. E eu encerro. Jesus fez aquele milagre. Quando Jesus fez aquele milagre, eu encerro. Quando Jesus fez aquele milagre, ele não estava fazendo algo novo para ele. Ele estava fazendo de novo. Quando Jesus fazia um milagre, ele estava voltando à origem. Alguém se espantava e dizia, algo novo. Jesus poderia dizer, não, eu estou fazendo de novo, eu estou só resgatando. Por isso que milagre realizado por Jesus é chamado de sinal. E o que é um sinal? Não é um fim em si mesmo, ele aponta para algo maior. Quando Jesus ressuscita o morto, ele está dizendo, você está voltando para o jardim. Porque no jardim não tinha morte. E quando Jesus ressuscitava um morto, ele está dizendo, eu estou fazendo aqui o que eu vou fazer com o meu povo, brevemente. Daniel capítulo 12. Um dia, os justos ressuscitarão para a vida eterna e brilharão como as estrelas. João capítulo 5, ele disse, os mortos ouvirão a minha voz. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá no céu, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 21, eis que faço novo o céu, eis que faço nova a terra, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E chega o capítulo 22 do Apocalipse, ali não mais haverá noite, não mais haverá dor, não mais haverá pranto, não mais haverá morte, não mais haverá maldição, porque o tabernáculo de Deus descerá e habitará com os homens. O que Jesus estava fazendo ali, ele estava apontando para o futuro. Quem ainda tem essa esperança? Então diga Maranata, diga Maranata. O pecado entrou no mundo, Romanos 5. E o pecado trouxe a morte. Aí vem Jesus sem pecado e ministra a vida. E ele prometeu que um dia só haverá vida. Porque ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e será eternamente. O arcebispo Leighton voltava para casa numa certa manhã e a sua irmã lhe perguntou, ouvistes um bom sermão? E ele disse, eu vi o sermão. O sermão foi um cadáver. E o pregador foi a morte. O que ele estava dizendo é que a morte prega. A morte é uma mensagem. A morte é uma pregação. O homem passa como um sopro. Pode ser poderoso, pode ser rico, pode ser reconhecido, pode ser grande, famoso, temido. A morte é uma pregação. Um dia a morte vem. Um dia morre. Um dia passa. Um dia se acaba. O pecado trouxe a morte a todos. E para que não haja morte, nem dor, nem tristeza, só um tem poder para romper.
E ele já mostrou que ele tem poder. Filha de Jairo, levanta. Lázaro, vaza. Menino, levanta. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 51, Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória na cruz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Para os salvos a morte já foi vencida lá na cruz. Ela não é o fim, ela é a ponte. E um dia nos encontraremos com todos os nossos irmãos que morreram em Cristo. Nos alegraremos com eles ao ouvirmos o toque da trombeta. Quem pode ficar em pé dando glória a Deus? Dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As irmãs podem cantar aí aquele hino glória, glória, aleluia. Estou com vontade de cantar esse hino. Oh, saudade de Jesus, saudade do céu. Alguém ainda diz Maranata? Alguém ainda diz Maranata? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O dia, irmão, não mais haverá separação. Seremos todos irmãos em Cristo. Nos encontraremos com os nossos amados e cantaremos eternamente ao nosso Senhor. Toca Jesus onde não tocamos. Entra Jesus onde não entramos. Faz Jesus o que não fazemos. Tu és o Todo-Poderoso que renova as forças espirituais. Tu és o Todo-Poderoso que levanta o fraco, fortalece o fraco, levanta o caído. Queridos, eu quero saber se em nosso meio tem alguém que se afastou do Evangelho, mas sente que a vida de Deus está entrando em você hoje. E a ordem de Jesus, levanta-te, está te alcançando hoje. Você está sentindo isso? Se você sente que hoje é o dia que Jesus te atrai, que hoje é o dia que Jesus te chama para mudança, transformação e uma nova oportunidade, eu quero orar por você aqui na frente. Você que se afastou e quer voltar para papai, ou você que nunca confessou Jesus como o seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer a vida de Deus. João capítulo 1 está escrito que quem recebe Jesus se torna filho de Deus. Romanos capítulo 10, crendo com o coração e confessando com a boca, serás salvo. 1 João capítulo 2, quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, esse tem o Pai. Mateus 10, quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos. Mas quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar seu nome diante do meu Pai que está no céu. Está vindo aqui uma vida para Jesus. A igreja sente o que Deus sente quando isso acontece. Aleluia! Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Ele te atrai. E Ele sustenta quem Ele atrai. Ele sustenta quem Ele atrai. Ele segura na mão de quem Ele chama. Está vindo a segunda vida para Jesus. Alguém está sentindo o que Deus está sentindo aqui, irmãos? Um dia não mais haverá separação. O pecado é pior do que a morte. A morte separa o homem do homem, separa a alma do corpo, mas o pecado separa o homem de Deus. E Jesus vence o pecado, Jesus vence a morte.
Tem mais alguém que acredita que é noite de salvação, que acredita que Jesus restaura, perdoa, levanta e fortalece? A igreja que sente o que Deus sente, estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, aqui estão essas vidas. Só o Senhor pode tocar onde não tocamos, só o Senhor pode entrar onde não entramos. É noite de perdão, restauração, mudança, nome escrito no livro da vida, vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, trabalha no caráter, trabalha na vida, na família, nas áreas que precisam ser tocadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.